Boa tarde, caríssimos irmãos. Que todos sejamos amparados e envolvidos pela proteção e amor dos amigos espirituais que aqui se encontram, envolvidos na paz do nosso amado Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa casa acolhedora. Para a tarde de hoje, trouxemos o tema Causa dos Sofrimentos. Bom, gente, vamos começar dizendo que no campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar muitas causas que são criadas na vida atual. Muitos se desesperam diante dos tormentos, né, e dificuldades que enfrentam. Quando nós nos distanciamos das leis de Deus, nós nos deixamos levar pelos excessos de toda a natureza. Excesso de bebidas, excesso de comida, excesso de sexo, entre outros, né? Na verdade, nós semeamos, plantamos dificuldades para essa vida e para a vida futura, né? Agindo dessa maneira. Mas também existem aquelas dores que resultam de escolhas feitas antes mesmo da encarnação, né? Então, como identificar a origem de nossas dores? Como amenizá-las? A verdade é que nós temos uma grande dificuldade de nos percebermos, né? O que acontece é que nós não nos analisamos. A verdade é essa, né? E muito menos refletimos sobre nós mesmos. Precisamos entender que somos seres espirituais e que estamos vivendo uma experiência na matéria. Ou seja, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Muitos acham que temos um espírito, né? Até dizem, o meu espírito, né? Não diz que ele é um espírito, diz que tem um espírito, né? E a verdade é que vivemos em um corpo físico, mas não somos um corpo, né? Somos espíritos. Somos espíritos eternos num processo contínuo de evolução. E de outro lado, estamos transitoriamente mergulhados no corpo físico. Então, temos uma dupla natureza, né? Que é a natureza espiritual e a natureza física. É claro que por estarmos num mundo material e mergulhados na matéria, né, no corpo, temos necessidades materiais. E isso é compreensível. Mas ultrapassamos as necessidades e esquecemos de nossas origens. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Como somos ainda espíritos imperfeitos, é muito fácil nós nos perdermos diante dos apegos, né? E prazeres terrenos. Fácil demais isso. Mas estamos num contínuo progresso, né? Em processo de evolução.
E sabemos que de algumas leis cósmicas, né? A primeira lei é a lei de evolução. E, quer queiramos ou não, todos nós e tudo na criação está no processo de evolução. Alguns evoluem mais rápidos, né? Vão pelos caminhos, né? Mais certinhos e tal, agindo certamente, né? Corretamente e chegam mais rápido à evolução. Outros, no entanto, demoram um pouquinho mais. Mas todos vão evoluir, né? Através de quê? Da lei da reencarnação. A cada existência corpórea, aprendemos mais um pouquinho. É a lei de causa e efeito. Temos então o livre-arbítrio. Mas para quem não sabe, o que é o livre-arbítrio? É o poder que cada indivíduo tem de fazer as suas escolhas, né? De decidir, de escolher, em função da sua própria vontade. Portanto, nossa vida não é controlada por Deus. Nós não somos marionetes na mão de Deus, sabe? Deus não controla. Deus não nos controla. Deus nos permite o livre-arbítrio. Por isso somos responsáveis por todo ato cometido por nós. Evidentemente, as escolhas que fizermos terão consequências, boas ou más. Isso com certeza. Durante toda a nossa vida estamos semeando, plantando. E a semeadura é livre. Plantamos, né, o que bem queremos. Mas quando chega a hora da colheita, vamos colher exatamente o que plantamos. Ninguém vai plantar batata e vai colher banana. E tudo o que estamos colhendo hoje, na vida atual, são consequências das escolhas que fizemos no passado, viu, gente? Então ninguém está passando por por um sofrimento sem ter feito nada, né? São consequências. Mas muitas pessoas ainda não conseguem entender. Não entendem que o sofrer é consequência do que plantaram. Não entendem isso. É consequência das escolhas que fizeram, né, com seu livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio, fazem o que querem e depois tem a consequência, né? E como não entendem isso, acabam o quê? Se revoltando dentro da situação no qual se encontram. Agora, será que Deus está sendo injusto conosco? Será? Será que Deus está nos castigando? Muitas pessoas acham que sim. Muitas pessoas acham que Deus é injusto, que Deus castiga. Mas não, gente. Aí está justamente a justiça, né? Aí está a lei de causa e efeito. O sofrimento não é uma criação divina, né? O sofrimento é o efeito da imperfeição humana. O sofrimento ainda é necessário para o nosso aprendizado. Na faixa evolutiva em que nós ainda nos encontramos, à medida que nós formos evoluindo, o sofrimento, as doenças, as dificuldades não mais serão necessárias. É importante então entender o sofrimento dentro de uma ótica reencarnacionista, né?
Senão, realmente fica muito difícil nós entendermos as leis cósmicas, a justiça divina, né? Vamos dar um exemplo. A depressão, né? A depressão pode ser um resultado de nossas escolhas do passado, gente. A depressão, se não tiver uma origem nessa vida presente, certamente houve equívocos no passado, tá? Numa vida passada, tá? E quando falamos de depressão e doenças, nós temos que analisar os três níveis: como espírito, como corpo físico e como energia perispírito, né? Então percebemos que nossos sofrimentos têm a questão física, que precisamos de tratamento, muitas vezes até de remédios, né? Temos a questão energética, que precisamos buscar apoio. Muitos procuram a casa espírita, né? Passam pelo tratamento da água fluidificada, o passe. E temos a questão espiritual, que nós conseguimos através de orações, né? Da meditação, algumas vezes sendo até necessário um tratamento de desobsessão. Mas, gente, preciso principalmente a reforma interior. Sem isso nada muda, né? Mas também para mudar o interior, temos o quê? Temos que ter consciência do que somos, né? Temos que mergulhar dentro de nós mesmos através do processo de autoconhecimento, porque a maioria de nós não se conhece, né? A partir daí, você adquire com o conhecimento dessas causas anteriores, de vidas passadas, adquire o aspecto de resignação, o que não deve ser confundido com passividade, viu? Resignação não é passividade, né? Achando que Deus quis assim, né? Então, não é dessa maneira não, viu? Quando falamos de resignação, estamos falando em não revolta, aceitação pelo entendimento, né? Então, entendendo, não há revolta, né? Aí, nós lembramos então do que? Do Evangelho, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? E o sofrimento, ele não é eterno, né? O sofrimento é sempre transitório, é passageiro, né? Se estamos padecendo hoje, é porque somos herdeiros do nosso passado. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento atual em que estamos recebendo essa herança de dor, de dificuldade, de sofrimento, podemos estar construindo também um futuro de luz e coisas boas. Na medida o quê? Em que vamos fazendo melhores escolhas. Quando conseguimos entender tudo isso, tudo muda. E faz com que nós tenhamos mais paciência e mais tolerância com as dificuldades, né, que vão surgindo, vão se apresentando, né, no nosso dia a dia. E os benfeitores espirituais vêm nos esclarecer que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, né? A dor faz-nos vibrar a alma, inspira-nos, né, a nobreza dos sentimentos, né? Então, quando a dor e o sofrimento atinge
as profundezas do ser, então é chegada a hora do quê? Da renovação. É chegada a hora da transformação interior. E é chegada a hora do reequilíbrio. Então, já perceberam que todas as pessoas que passam por dor e sofrimento ao longo da vida, percebe-se que são pessoas mais generosas, né, de bom caráter. Né, essas pessoas sofridas, que vêm sofrendo, né, ao longo da vida, então são pessoas assim. E por quê? Porque houve uma transformação interior nessas pessoas, né, devido ao sofrimento que levou à sua elevação espiritual. Então, gente, nos embates da vida, não se desanime, sabe? Nem se desespere. E se Deus não atendeu ainda o seu pedido, é porque não é o seu tempo agora, né? E você ainda tem alguma coisa a aprender, sabe? Então, lembremos-nos que o nosso bem-estar físico e espiritual depende exclusivamente da maneira que levamos a vida, o que fazemos com o nosso livre-arbítrio, né? As coisas boas e mais escolhas. Aquilo que plantamos ontem, estamos colhendo hoje. E o plantio de hoje, certamente vamos colher amanhã. Essa é a lei. É a lei de causa e efeito. Entendeu? Não existe castigo e nem recompensa. Deus não castiga ninguém. E nem recompensa ninguém, porque é bonzinho, porque é bonitinho. Não, o que existe são consequências dos nossos atos, tá? Pelas dificuldades que enfrentamos hoje, sejamos então pacientes, sejamos resignados. Mesmo naqueles momentos em que parece que tudo está contra você, então respire fundo, levante a cabeça, não deixe se abater, tenha bom ânimo, sabe? Para que as coisas possam melhorar. E a certeza de que somos espíritos imortais e que através das reencarnações seguimos aos passos curtos e lentos para a perfeição espiritual, né? Um dia chegaremos à perfeição, seremos espíritos perfeitos, sabe? E não nos será mais necessário mergulharmos num corpo físico, né? Já teremos passado por todas as experiências, provas e quitado nossos débitos, né? E vai demorar um pouquinho, eu acho que até um pocão, né? Vai demorar muito ainda, né? E a vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, a outra se abre, entendeu? Quando um caminho termina, o outro começa. Nada, gente, nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre, né, para melhorar. Então, habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também é bom, né? É a dança da vida. Dance da forma que ela se apresentar, sem apego e resistência, tá? Não se apavore com as doenças, elas são, sabe o que, gente? Despertadores. As doenças têm a missão de nos acordar. Às vezes o corpo precisa adoecer para que a alma se cure, sabia? De outra forma, permaneceríamos o quê? Distraídos com as seduções do mundo material, né? Esquecidos do que viemos fazer aqui nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, divertir-se, né? Viemos para realizar o divino em nós, gente. Toda inércia é
desserviço, tá? A obra divina. Então, tudo a inércia tá? Há um mundo para ser transformado. E o nosso papel é contribuir para deixá-lo melhor do que encontramos, né? Recursos para isso todos nós temos. Só falta o quê? Vontade de servir a Deus, servindo ao próximo. Quando servirmos ao próximo, estamos servindo a Deus. Devemos cumprir bem a missão que nos foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada, embora os caminhos sejam diferentes, né? Estamos todos seguindo na mesma direção, em busca do aperfeiçoamento. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar, né, de um semelhante, então faça o exercício da compaixão. Quando nos colocamos então no lugar do outro, algo acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dele e nasce o quê? A partir daí, uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, né? Que é o quê? A prática do amor, né, gente? Então, tudo está interligado por fios invisíveis, né, que nos conectam ao Criador da vida, né, gente? E a minha tristeza, ela contamina o bem-estar daquele que está próximo a mim. Da mesma forma, a alegria, né? É impossível ferir alguém sem ser ferido. Vocês não acham? Então devemos fazer o que, gente? Devemos fazer um exercício diário, tá? Da compaixão, que faz de nós seres humanos melhores, verdadeiros. Então, façamos também reflexões sobre a nossa conduta, tá bom? Para que haja uma grande transformação em nós, evitando assim mais dor e sofrimento, tanto na vida atual quanto na vida futura. É isso, gente. Eu quero dizer que tudo na vida passa, tá? Tudo passa, tudo se transforma, tá? Então, a única coisa que devemos fazer é a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte, tudo muda, tudo se transforma para melhor, ok? Então, eu espero, né, que vocês tenham tido um entendimento, né, e que a gente possa realmente seguir, né, o que aprendemos, né, para melhor vivermos, não é isso? Então aqui a gente chega ao término